Povo do Rio de Janeiro, está chegando mais um podcast do Fala Rio, um programa feito para dar voz a quem quer ser ouvido. Eu sou Milton Rangel e estou aqui para levar uma conversa suave com vocês. Aqui é desse jeito. Meu convidado de hoje é de origens humildes, dedicou a vida à Marinha do Brasil, de educação tradicional, sempre teve respeito à família, teve como norte ensinamentos que reforçam honra e respeito. Foi eleito no último pleito como suplente da Câmara Federal com mais de 11 mil votos. O nosso convidado de hoje é o comandante Sarmento. Como vai, comandante? Seja bem-vindo ao Fala Rio. É uma honra estar aqui com esse programa maravilhoso, que dá voz, né, como ele bem falou, a quem não tem o espaço para colocá-la, né? É uma honra estar aqui com os senhores. E é uma honra estar aqui à disposição para a gente bater um bate-papo bem simples aí com todos vocês. Esse programa, o comandante, é feito para a gente discutir mesmo, debater os pontos, as situações que estão envolvendo o cotidiano do povo, especialmente o povo do Rio de Janeiro. E hoje a gente está se deparando com um momento, né, de total radicalização. A gente está vivendo um momento em que as pessoas veem o outro lado como um inimigo, como uma pessoa a ser abatida. Quer dizer, eu sempre fui a favor da paz, eu sou evangélico, eu sou a favor do amor, mas a gente entende também, quando essas coisas se radicalizam, né, o que acontecendo, o que está por trás disso. Nós temos um presidente da República que é nacionalista e está buscando a melhoria para o nosso povo. Está buscando sermos cada vez mais uma nação independente. E o que se vê são as pessoas que são contra isso, especialmente a mídia, né, a grande mídia chamada Globo Lixo, apelidada como Globo Lixo, que hoje a gente vê cada dia mais ele se perdendo, e quanto mais o Bolsonaro sobe, quanto mais o Bolsonaro demonstra força, eles ficam desesperados. E a gente está sentindo isso no dia a dia. Eu que estou candidato a deputado estadual, que tenho corrido aí todas as comunidades, conversado dentro das igrejas, conversado fora das igrejas, dentro das comunidades, onde se escuta falar assim, né? Bolsonaro não entra na comunidade, não entra na casa do bandido, não entra na casa do traficante. Agora, em todas as comunidades que eu estou andando, a maioria continua sendo Bolsonaro. Eu só não sei aonde o Ibope foi pesquisar. A gente tem dúvida onde o Datafolha foi pesquisar, onde o Ibope foi pesquisar, mas eles já estão mudando. Eles já estão entendendo que não dá para continuar mentindo. Então, agora, por exemplo, eu já vi uma pesquisa, anteontem, sei lá, no dia dia 7 de setembro, que dizia que já estava empate técnico. Antes daquela demonstração de força toda, já dizia que existe. O Lula estava na frente, mas no empate técnico. Então, quando a gente vê os ânimos assim alvoroçados, né, as pessoas nervosas, as pessoas querendo, inventando apelidos para os outros, né? Acho que o Bolsonaro é o que mais tem apelido nessa história. Né? Nunca vi um presidente tão apelidado como o Bolsonaro. Né? O sem dedo lá, nunca apelidaram ele de sem dedo, e só o Bolsonaro que inventou de chamar ele de presidiário. Não vou debater com o presidiário. Mas então eu queria que o senhor desse uma avaliada, como está isso, como o senhor vê isso. Nós estamos na semana, comemoramos, eu não sei quando o programa vai ao ar, mas hoje, quando estamos gerando o programa, nós estamos na Semana da Independência do Brasil. 200 anos. 200 anos, comemoramos 200 anos da... Então, eu queria saber como é que o senhor vê essa situação. Primeiro, senhores, só para relembrar, eu sou candidato a deputado federal pelo Republicanos, um partido cristão, evangélico, tá? E o meu número é 1082. A gente vai colocar aqui primeiro, vou fazer, se eu puder, um caminho, né? Como foi minha vida, né? Eu era um moleque que nasci na família humilde, mais precisamente eu nasci em Madureira, do lado do Portelão, eu não conheci, mas tinha uma maternidade lá, e minha mãe me teve lá, maternidade do SUS, se eu não me engano. Na verdade, é INSS, né, aqui na época. Uhum. Aí depois a gente foi morar no Meia, e eu cresci quase o tempo inteiro no Meia, na Rua Deano 106, a casa ainda está até lá hoje, inteirinha. Sinto muito saudade de lá. E lá que minha vida mudou. Por que mudou? Porque eu estudei muito. Na verdade, houve uma perda grande, né? Meu pai me abandonou, mas quem me criou era minha avó e meu avô. E meu avô, ele foi marinheiro da Escola de Aprendiz de Recife. Foi a Segunda Guerra, levou... Na verdade, a Marinha ela não luta em terra, né? Ela só leva
o pessoal para, vamos dizer assim, para morrer e para conquistar. E ele participou da Segunda Guerra. E, quando voltou, acabou se aposentando como primeiro tenente por ter ido à guerra, né? Então, para mim, sempre foi exemplo, né? De até o meu lema, né? Que é fé, força e honra, que acho que é muito importante para qualquer cidadão. E a gente tem que ter fé que a gente consegue o que a gente quer. E foi que, naquele momento da minha vida, quando meu avô faleceu, e eu vi o falecimento dele, o infarto dele, e ali eu tomei tinência. O que quer dizer isso, tomei tinência? Eu não fui moleque de fazer besteira, não. Tinha um grupinho de maconha ali e tal, mas eu soltava pipa, bola de gude, ficava o tempo inteiro na rua. Tanto é que minha avó ia me pegar com a vara de marmelo e me dava a surra de vara de marmelo e depois me botar na banheira com água e sal, para poder não infeccionar. Ela era boazinha contigo, hein? Boazinha, e eu amo muito ela. Então, não tem essa frescura, não. Eu amo muito ela. E ali, quando meu avô faleceu, foi um marco da minha vida. Eu resolvi... Eu tinha notas não muito boas, eu até digo, meu irmão é muito mais inteligente que eu, né? Ele tinha notas muito mais altas, mas eu sou assim, eu tenho muita força de vontade, eu luto mesmo e vou à guerra. Passei um ano estudando. A primeira prova que eu fiz para Marinha, Exército Aeronáutico, que era Colégio Naval, SpaceX e Picar, eu praticamente tirei 0. É o mesmo nível, eu estudava. E a escola A, que é a escola pública, era muito boa, é que eu que era mau aluno. Eu só queria de bola de gude e soltar pipa. Então, não era culpa da escola, não, porque a escola pública, antigamente, poucos estudavam lá. O ruim é a escola particular. Exatamente. Quem está na escola particular é uma vergonha. Eu não sou dessa época, não, mas já me contaram. Eu sou muito mais novo, que a escola pública era vantagem, mas eu não era um mau aluno. Mas ali eu resolvi virar mesmo. Meu avô morreu, como se tivesse caído no meu chão, era meu pai. Eu vi tudo como ficou minha família. Minha mãe trabalhava desde aquela época muito na rua, era massagista profissional, tá? Não desmerecendo a profissão não, claro que existe, né? Mas era massagista profissional, tinha trabalho em casa de família e vivia muito afastado. De vez em quando ela me levava. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar. Minha mãe sempre gostou de um pagodinho com os namorados dela, tal, até me levava. Mas quando eu comecei a estudar, Milton, eu larguei tudo. Eu não saía, só saía de casa para pegar um ônibus, era o 232, que parava em frente à minha casa. Ele soltava ali Peguei perto. muito esse ônibus para ir para a escola também, que eu morava no Lins Vasconcelos. Ah, então passava lá. Esse 232 me deixava bem perto dos sebos, lá na São Francisco, ali por ali. Aí eu ia a pé até a loja de sebo e comprava livro do sebo, porque a minha família não tinha condições de comprar livro. E consegui entrar para o curso Martins. A minha mãe foi lá, chorou bolsa, e eu também fiz uma prova, fui bem, que eu já tinha estudado, já estava estudando anteriormente. Fui bem e ganhei bolsa. Então, praticamente, estudei no curso de graça, mas já tinha passagem. Mas, como não era muito longe de casa, ali eu já estava morando no MEA, o Martins era do MEA, até eu ia a pé para lá, né? Para me preparar fisicamente também para o teste físico. E, graças a Deus, o meu estudo surtou, né? Resultou em um objetivo, né? O que eu passo para os senhores jovens e para os adultos também. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E você consegue o que você quer, mas com isso você vai abrir mão de muita coisa, vai abrir da cervejinha, vai abrir do pagode. Minha mãe que me chamava para o pagode, eu não ia mais com ela, eu não ia para o pagode, ia brincar com as crianças que estavam lá, né? Claro. As mães ficavam lá no pagode e eu lá brincando, mas você tem que abrir mão de tudo. E quem já tem casado, tem filho, complica mais ainda, vai ter que combinar aí a família, mas nunca é tarde para estudar. Um exemplo, eu acabei de me formar, eu e minha esposa atual, acabei de me formar em Direito. Agora eu vou fazer a OAB dia 23, né? Depois da campanha, já dei uma estudada, depois da campanha, agora parei, agora dia 3 de outubro já estarei estudando para a OAB. E vamos ver o que a gente passa. Então, nunca é tarde para estudar. Tá? Eu não sou melhor que ninguém, só tenho aquele negócio na minha vida, foi fé, força e honra. Tá? Eu sempre subi em tudo que é telhado do MEA. Ali, as pessoas já foram embora, né? Mas as pessoas de idade naquela época, eu subia no céu pegar pipa, nunca xinguei ninguém, nunca ofendi, mas ia lá pegar pipa. Erradamente, mas moleque, né? Ia lá pegar pipa, soltar pipa. Quebrar telha. Quebrar telha. Ainda era bonzinho, eu tentava repor a telha, né? Que eu sabia mexer, mas eu era muito arteiro mesmo. Mas, assim, nunca me envolvi com nada de errado, né? Não que não tenha errado, a gente tem que ver também que todo mundo tem direito de errar. A gente aprende isso, infelizmente, com a idade, né? Por isso que eu acredito muito na pessoa se renovar. A gente faz uns trabalhos aí que não cabe aqui comentar, porque é uma coisa particular de cada um, que a gente tem que acreditar que todo mundo tem direito a errar e todo mundo tem direito a se
acertar de novo, né? E ser um brilhante cidadão. Corrigir, né? Se corrigir. É, verdade. Tá? Então, depois aí eu passei para a Marinha, para o Colégio Naval, SPSEX, Escola de Preparatória de Cadetes do Exército, e passei para a IPICAR. E passei para a Escola Técnica Federal. E não sou melhor que ninguém. É só um objetivo, botar um objetivo na vida e estudar. Isso que eu passo para o senhor. Se eu puder passar alguma coisa, eu quero passar, é isso. A gente já faz algum trabalho sobre isso, mas eu quero passar isso. Todo mundo tem direito, tem espaço para todo mundo. O Brasil é um país maravilhoso, é um país rico. Tá? Aí eu entrei para o Colégio Naval, depois lá não me adaptei muito, tanto é que eu quis sair 2 ou 3 vezes, né, porque eu era filhinho de vovô e da vovó. Pô, filho de vovô, vovó é quem estraga o neto, né? Só que ali, na idade, eles estavam sendo pai, meu pai, né? Então, a gente conviveu com eles e sofri um pouco para poder... Essa mudança, né, de vovô, para estar no Colégio Naval, limpando sozinho, lavando minha roupa, trabalhando, né? Porque a gente dava serviço. Então, foi meio duro, mas, graças a Deus, depois fui para a Escola Naval, nos formamos e começamos a trabalhar embarcado. E, graças a essa experiência que a Marinha me forneceu, e, é claro, com o nosso esforço também, e com o apoio da família, acho que é a grande diferença que talvez alguns têm que moram em comunidade. Eu tive o apoio da minha família. Já tem pessoas que não têm. Senhores, é muito mais difícil. Não estou defendendo, não. Acho que a gente não tem que defender bandido. O bandido tem que pagar a pena dele. E entre a vida dele e a nossa, que chora, e a mãe dele. Mas a pessoa que não tem o apoio da família, tudo fica muito mais difícil. Eu tenho uma pessoa, uma liderança que está me ajudando na minha campanha, na minha correria. E essa pessoa é ex-presidiária. E hoje ela controla o acesso das mulheres e pais e mães e irmãs no presídio de Benfica, ali, de São Cristóvão, desculpa, do Galpão da Quinta, o famoso Galpão da Quinta. Então, ela controla o acesso ali. Então, eu estive lá com ela me apresentando para essas pessoas, né, que estavam lá para fazer visita aos seus parentes. E ali você vê o sofrimento dessas pessoas. Com certeza. Quer dizer, porque essas pessoas, e vocês podem ter certeza que uma das minhas bandeiras será essa, porque estou vendo de perto o sofrimento, são tratadas como se bandido fosse. Com certeza. Entendeu? A mãe de um traficante não é traficante. E, na verdade, era só por ela estar ali, ela já está sofrendo, que era uma derrota para ela. Exatamente. A mãe de um traficante não pode ser tratada como traficante. A irmã de um ladrão não pode ser tratada como ladra. Então, tem que haver dignidade e respeito. Ali não tem nenhuma dignidade e nenhum respeito. Eu sou autor de uma lei que acabou com a revista vexatória nos presídios, porque as mulheres eram submetidas a revistas totalmente vexatórias, principalmente as mulheres. E eu sou autor da lei que acabou com isso e implantou a obrigatoriedade do scanner nos presídios. E, além disso, eu fiz uma modificação implantada pelo senhor Marcelo Freixo, que permitia que advogados e autoridades entrassem no presídio sem passar por revista e sem passar pelo scanner. Eu acabei com isso, tive um enfrentamento muito grande com a OAB por conta disso, mas provei para a OAB que eu estava defendendo o bom advogado. Com certeza. Eu não estava defendendo o mau advogado, eu estava defendendo o bom advogado. Quem está com a verdade não tem nada para esconder. E consegui, através da mídia também, mudar a posição da OAB e apoiar o nosso projeto. Mas foi a duras penas, enfrentei o pessoal, a revolta do Marcelo Freixo, que não é isso que vocês veem hoje na mídia, de bonzinho, é uma pessoa extremamente perigosa, que nós temos que tomar muito cuidado em pensar em votar nele. Por pior que sejam as outras opções, ele com certeza é a pior. Então, eu fiz essa lei e hoje as pessoas não são obrigadas a serem revistadas, tem que passar pelo scanner. E passa por scanner todo mundo que entra no presídio. Se um deputado, se um senador, se um desembargador, se um juiz for entrar no presídio, tem que passar pelo scanner. Todos somos iguais? Antes não tinha isso. E a gente tinha os problemas todos que a gente conhecia, né,
entrada de drogas, entrada de celular, essas coisas todas. Então, a gente acabou com isso. Mas nessa convivência com essas mulheres e homens que estavam visitando seus parentes, a gente viu que isso não está em prática. Que muitas das vezes a pessoa, antes de passar no scanner, passa por uma revista vexatória. E eu vou brigar por isso. Um dos compromissos do meu mandato é brigar pelo cumprimento da lei. Primeiro, o cumprimento da lei. Segundo, dar dignidade aos visitantes do presídio. Porque os visitantes do presídio não são presos. Então, só fiz um parênteses aqui para contar um pouquinho da minha vida, da minha bandeira. E eu queria falar com o senhor me dizer, mais ou menos, o senhor já me disse alguma coisa da sua vida, mas eu queria saber da sua trajetória na Marinha do Brasil. A minha Marinha do Brasil, eu me formei, foi de Colégio Naval de 78 a 80, 81 entrei na Escola Naval, optei trabalhar, até a primeira opção minha foi ser fuzileiro naval. Aí, depois de muitas conversas com o comandante de corpo dos alunos lá, inclusive são os meus líderes, né? O Almirante Lauros, que hoje está no diretoria do Clube Naval, o Almirante Tibério também, eu decidi ir para a Armada. O que é a Armada? É o oficial que trabalha em navio, é o oficial que prepara o navio para a guerra, né? Que a gente é preparado para a guerra. Vejam bem, militar é preparado para a guerra, militar não é preparado para negociar. Por isso que eu sou contra militar na rua. Militar é preparado para matar. Ele não tem treinamento para negociar. Tá? Então, isso aí é bem claro para os nossos governantes entenderem isso. O militar é preparado para a guerra, para matar. Aí, nós formamos, fizemos uma viagem, volta ao mundo. Em 85, a gente conheceu 28 países. Aí que a gente vê a riqueza que é o Brasil, quanto que essa política antiga, esse sistema antigo é corrupto e tira esse dinheiro do povo, porque, gente, o Brasil é um oásis do mundo. Tem até a piada, né, que fala, né, que Jesus, lá na hora da criação do mundo, um anjo lá pergunta a ele por que o Brasil não tem terremoto, não vai ter nada. Ele fala, porque você não viu o povinho que eu vou colocar lá. É o que a gente está passando. Desculpa, meu, ter de colocar, até porque a gente está querendo entrar, né? O pessoal falar que o Congresso é corrupto, mas quem bota o corrupto lá são vocês, somos nós. Então, isso só está lá por nossa culpa. Então, vou voltando. Aí a gente se formou e fizemos essa viagem em volta ao mundo, conhecemos vários países, várias culturas. Tinha passeios, sim, mas tinha visitas oficiais, né? A todas as escolas militares e tal. A gente conheceu 28 países. A Europa inteira, os Estados Unidos, a gente só não foi para a Ásia. E eu, na Marinha de Guerra, a gente viajou bastante. Eu conheci o Brasil inteiro também, conheci a Argentina, Uruguai, América Latina também bastante. Então, experiência a gente tem para falar que a gente está num país abençoado por Deus. Só falta o cordo acordar para isso. Saber que o povo é que tem o poder. O poder está na Constituição. Mas quem que teria que defender a Constituição hoje é quem mais rasga a Constituição. Lá está, o poder emana do povo. Então, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Milton, não é Sarmento, o poder emana do povo. Os senhores têm que entender que os senhores têm força para decidir o seu caminho. É só querer escolher o Milton, excelente deputado estadual, o Sarmento, eu não posso falar de mim, mas um excelente deputado estadual, federal, vamos lá, Carlos Jordi, Daniel Silveira, qualquer um desses aí, que pelo menos passaram lá 4 anos, ninguém tem nada de roubo contra eles. Pode não ter feito muita coisa, mas é aquilo que o povo não entende como é que funciona a política. Não sei se o Milton concorda comigo, mas a grande reforma que a gente precisa fazer é a reforma política no Brasil, porque eu acho que deveria até ter no currículo, desde a infância, política no currículo, estudo, mas não de ideologia defendendo esquerda e direita, até porque eu não sei tua ideia, Milton, eu vou misturando os assuntos, né? Eu sou contra esse negócio de esquerda e direita, porque, na realidade, o povo brasileiro é um só, é uma mistura de raças. A gente, esquerda e direita, por que esquerda e direita? Se todo mundo quer o quê? O básico, saúde, educação, segurança. É isso que todo mundo quer, independente de ser esquerda, e trabalho, vaga de trabalho, não emprego, né? É trabalho. Todo mundo fala dos Estados Unidos, mas todo mundo vai ganhar dinheiro aonde? É lá. E lá não tem direito nenhum. Não estou dizendo que eu sou a favor de tirar os direitos. Tá? Cada coisa é cada coisa. Estou falando o quê? A gente quer trabalho, a gente quer trabalhar. Tá? Eu acho que esse problema todo que a gente tem, o senhor falou aí do povo, né? Eu acho que o povo é responsável, mas de uma forma indireta. Eu também concordo com o senhor que o povo tem que aprender a votar.
entre aspas, às vezes a gente até desconfia que ele sabe votar demais, sabe até demais, porque quando ele tem uns resultados, de vez em quando, que a gente assusta, quando você vai analisar, você vai entender a mensagem do povo, né? O que o povo quis dizer com aquele voto. Nós tivemos vários exemplos aí, tem exemplos até hoje, não vou citar aqui porque para não botar... Não sei se seria um exemplo só, o Macaco Tião. Azeitona... Não, tinha o... O Macaco Tião foi eleito, pô. Tinha tinha o Macaco Tião, tinha vários outros exemplos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa reinventar a educação no nosso país. Não, com certeza. Reinventar o processo educativo no país. Não é abrir presidiário, é abrir escolas. Nós temos um projeto educativo já ultrapassado. Nós temos, por exemplo, e eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro tem essa visão e vai caminhar nessa direção, nós temos que acabar com esse negócio de universidade na mão de aluno. Universidade é para formar o aluno, não é para ser entregue na mão do aluno. Não é para o aluno decidir o destino da universidade. Aí o que dá, que a gente vê agora, por exemplo, vai ali no pátio da UFF, aqui em Niterói, aqui pertinho de onde a gente está gravando, e vai ver lá quantas pessoas tem na sala de aula e quantas pessoas tem no pátio fazendo propaganda dos esquerdistas e fumando maconha. Fumando maconha. Entendeu? Você vai ver muita coisa disso. Isso não é para a universidade, é para você trocar informações sociais. A Universidade Federal é para produzir para a sociedade. É você desenvolver o ensino dos alunos, trabalhar o ensino dos alunos. Mas eu vou mais longe. Eu cheguei no topo, a universidade é o topo, onde hoje, infelizmente, só é ocupada por uma grande parte dela pela elite. Isso. Elite financeira, classe média alta. Então, a pessoa de baixa renda, ela tem muita dificuldade de chegar à universidade, por conta das barreiras que o senhor já falou aqui no início. Nós, quando estudamos, quando estudei, você fazia um pré-vestibular que se chamava de admissão. Isso, admissão. Para você entrar na escola pública. Porque a escola privada era considerada assim, lá pagou, passou. É isso. Você vai para a escola do pagou, passou? Não tem... Era vergonha, você é burro, tu vai para a história... Agora, você tinha grandes colégios, como o Colégio Pedro II, grande colégio, era referência para tudo. Hoje, é referência para aquelas crianças que ele quer induzir a usar saia, meninos a saia. Então, essa é a referência hoje do Pedro II. Então, isso tem que mudar. E eu acredito que o presidente Bolsonaro pode caminhar nessa direção. Por isso, o meu apoio a ele. Mas, então, se a gente tiver uma educação de base, com escola de horário integral, para tirar as crianças da mão da marginalidade nas comunidades, botar a criança dentro de uma escola de manhã para tomar um café da manhã, almoçar e só sair depois de jantar, ir embora para sua casa e encontrar com a sua mãe. Porque hoje tanto o pai quanto a mãe, trabalham, não ficam em casa, trabalham. Aí fica então, na mão do traficante. Hoje tem 3 horas de aula. Hoje a educação pública no Rio de Janeiro, no Brasil, dá 3 horas de aula, quando tem, e libera essa criança para voltar para casa. Essa criança volta para onde? Ou para a casa da avó, que já é uma avó, que às vezes não tem aquela dinâmica que uma mãe e um pai têm, ou vai para a rua. Ou trabalhar no tráfico, ganhar para R$50, R$100. Fica ali no tráfico. Então, eu acho que os erros que a gente comete em termos eleitorais vêm muito disso, do pouco acesso que a nossa população tem à educação. Então, talvez que se tivéssemos uma educação melhor, talvez estivéssemos numa situação muito melhor de referência. E uma outra coisa que eu sei que o senhor vai gostar, de um tema que eu vou provocar aqui, porque nos entretantos aqui, antes de começar o programa, a gente já conversou sobre isso. Eu sou um defensor do voto representativo. O voto representativo. Qual a diferença? O senhor vai falar, acho que o povo não sabe disso. O voto representativo é você eleger 70 deputados estaduais, como é o número de hoje, a LERJ hoje é composta por 70 deputados estaduais, os 70 mais representativos. Mais votados. E não essas coisas de nominata, vou montar nominata, vou botar não sei o quê, vou botar rabo de nominata, esse cara aqui serve para ser rabo, não sei o quê, e vender as siglas. E a venda e o comércio de siglas.
Nós temos que acabar com essa questão do voto em legenda, do voto do partido. A reforma política é a mais importante no Brasil. E você tem que acabar com isso. Você tem que dar o que já tentou se fazer, mas não passou, infelizmente, o Congresso não aprovou, por questões que a gente desconfia, mas não posso afirmar por quê, do projeto do Distritão, que era exatamente isso. Era transformar a eleição num processo único. Não importa o partido que eu estou, se eu estou entre os 70 mais votados, eu estou eleito. É bom concurso público. Se eu sou o 71, eu sou o primeiro suplente. Se eu sou o 72, eu sou o segundo suplente. E por aí vai. Por que não? É porque quem manda no poder não manda do povo? Então, se o povo deu mais voto àquela pessoa tem que ir. É o voto representativo. Isso é óbvio. É o voto de representação. Isso é o lógico, né? Só que no Brasil, a estrutura política hoje, ela não busca o lógico e não busca cumprir a Constituição, o que pareça. A Constituição diz que todos são iguais e que o poder emana do povo. Mas não emana. Porque quem é eleito, às vezes, não tem nem voto nenhum. O senhor mesmo teve muito mais voto que muitas pessoas que entraram. Exatamente. Isso é um absurdo. Isso é um total absurdo. Eu perdi a eleição, fiquei como primeiro suplente com 22 mil votos. Tem gente hoje que ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa com 11 mil. Teve 11 já teve mil caso votos. pior, 10 mil votos a menos do que eu. Já teve casos piores. Casos piores, com certeza. Então, aí que eu digo que está contrário na Constituição. A Constituição diz o quê? O poder emana do povo? Que poder? Que o senhor não está trabalhando lá na Assembleia e o outro com menos 10 mil votos está trabalhando lá. Então, o poder não emana do povo. Então, eu digo, uma das coisas importantes é a gente tem que fazer a reforma política. Só que só vai conseguir com a mudança do Congresso. Então, a hora é essa. A hora é essa de votação, começando pelo estadual, pelo federal, aí depois vereador, mudar a estrutura atual, porque a estrutura atual, me desculpe, está podre. Você tem que repensar essas questões. E a questão do povo, quer dizer, o povo não pode se deixar anular. Não pode se deixar anular por uma bandeira que tem na rua, que hoje eu passei na rua aqui e tinham, sei lá, 50 bandeiras do mesmo candidato. Isso representa o quê? Esse candidato representa o quê? Que ele tem muito dinheiro. Com certeza. Que ele tem muito dinheiro para gastar. Agora, ele te representa? Ele representa as suas ideias, os seus ideais? Nem aquele que está ali com a bandeira. Você já pesquisou se ele representa isso aí? Porque aquele cara que está com a bandeira, você pode ter certeza que o voto dele não é certo. Com certeza. O voto dele não é certo. Ele está ali ganhando... Ele está ali ganhando dinheiro. Ele está ali por um emprego. Eu já ouvi de pessoas que estão com a bandeira, aí eu dei o papelzinho, né? Dei o santinho, ele falou, olha, eu estou aqui trabalhando, mas vou votar no senhor. Isso. Mas isso é o mais... Então, é essa questão que a gente tem que desmistificar. A gente tem que pensar muito nisso antes de votar. O povo, ele já está mudando. Eu entendo que a democracia no nosso país, diferente de outros países, é nova, é um bebê. Não, em termos de processo, mesmo. É um bebê. Então, o nosso povo está aprendendo, está sabendo de detalhes que não sabia antes e tendo informações que não tinha antes. Eu faço as minhas reuniões, às vezes, e a última reunião que eu fiz num colégio, até foi num colégio, eu perguntei para as pessoas, todas as pessoas que estavam ali presentes, quem é que sabia o deputado estadual e o federal que votou na última eleição? Isso é um absurdo. Ninguém matou sabe. Também isso aí. Ninguém sabe. Que o mais importante não é só eleger, o mais importante é fiscalizar após. Ninguém sabe. Como é que vai fiscalizar se Nem você não sabe quem votou. você votou? Então, não tem fiscalização, você não pode cobrar. Entendeu? Quem é que vai saber quem votou? Aquele que foi contratado para fazer a campanha, aquele que foi contratado para buscar voto. Esse vai saber quem votou, porque ele vai cobrar. Ele vai querer cobrar. E a outra coisa que eu coloquei para eles é o seguinte: vocês querem ser acolhidos por um deputado federal, por um deputado estadual, por um vereador. Vocês querem ser acolhidos e protegidos, em termos de sociedade, de comunidade, protegidos nesse sentido, serem protegidos por um parlamentar desse. Mas o que vocês fazem para isso? Vocês vendem seu voto por R$100? Com certeza. Então, quando você for cobrar do deputado, eu votei no senhor. Votou não, eu comprei o seu voto. Quem vende voto não tem direito a nada. Você se ofereceu para um serviço para mim. Eu comprei e paguei. Toma os kits. Se eu puder falar sobre isso, eu recebi, né? Eu tenho uma rede social grande e tal, eu recebi Aqui a gente pode falar de tudo. Hã? Aqui a gente pode falar de tudo. Aí eu recebi no WhatsApp uma pessoa,
Tudo bem, eu até voto no senhor, mas eu estou precisando aqui de 3 sacos de cimento. A minha resposta, com toda a educação, amigo, eu acho que a necessidade ela é verdadeira, com certeza, você está precisando, mas olha só, da mesma maneira que eu acho que você não deve vender seu voto, eu também não vou comprar seu voto. Você pega, com certeza, deve ter algum deputado que vai querer comprar o seu voto. E o senhor vende o seu voto para ele. Agora, o senhor sabendo que vendendo para ele não vai fazer nada, ele já quitou você. Já quitou a dívida. Já quitou a dívida, não vai fazer nada por você, vai ao contrário, fazer por quem ele quer, vai desviar muito dinheiro, porque, Milton, o negócio é feio, tá? Eu que tive acesso aí a muitas áreas estratégicas do país, o nego desvia muito dinheiro, Milton, é muito dinheiro, Tem um deputado aí que já foi presidente da Câmara, ele desviava na faixa de 244 milhões por ano do Porto do Rio de Janeiro. Então, é muito dinheiro que deixa atender o médico, deixa de atender o remédio na UPA, é muito dinheiro desviado. O Brasil é um país rico, milionário, diversidade. Outra coisa que a gente deve atuar muito, é um absurdo a gente falar em qualquer tipo de discriminação. Isso é um total absurdo, porque o Brasil é uma mistura de raças, graças a Deus. Para quem conheceu o mundo inteiro, sabe que o Brasil, em qualquer lugar do mundo que você for, vai ter sempre um brasileiro bem colocado, numa posição de destaque no país, porque o Brasil, como o Brasil é uma mistura de raças, de credos, de tudo, o brasileiro é um dos mais bem quistos pelo mundo. Tem aquele boato, né, de roubo e tal, mas tem em qualquer lugar, não é só no Brasil, não. Talvez aqui seja diferente, porque aqui as leis não são cumpridas. A gente sabe que falta, a grande diferença, talvez, nos Estados Unidos, depois pelo mundo, é que aqui tem que se cumprir a lei. E a lei só é cumprida para quem não tem dinheiro para pagar um advogado. Eu escutei uma frase, essas semanas aí de campanha, eu escutei uma frase que dizia o seguinte, ladrão tem no mundo inteiro, mas fã-clube de ladrão só no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil que tem fã-clube de ladrão. Então, eu queria aproveitar depois dessa frase aqui, fazer uma pergunta para o senhor que muito me interessa também, que está aqui a produção montou aqui para mim. Diz assim, na questão da indústria naval, o que fazer para retomar esse setor que tanto movimentou a economia do nosso estado, principalmente, do país, e gerou milhares de empregos, em especial aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro? Olha, muita coisa, tá? Inclusive, eu gostaria, né, se a gente puder, independente de partido, o que for, por isso eu digo, outra coisa que eu deixei de falar, eu sou mais além, nessa parte da forma política, eu sou a favor também de candidatura independente. Não sei muito detalhe, mas eu digo o seguinte, eu acho um absurdo o que acontece hoje no Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou Bolsonaro, com certeza, para mim não tem outro. Não sou 9 dedos, sou Bolsonaro. Mas, na hora que tem que bater, eu vou bater. Ele mal assessorado, que acredito que não tenha sido bem assessorado, hoje nós estamos construindo, já começou a construção de 6 fragatas, classe Tamandaré, isso a gente bateu muito, inclusive vou até ameaçado por causa disso, que poderiam ser construídas por um valor de 9 bilhões e elas estão sendo construídas hoje, já está em 21 bilhões. E poderia ser distribuído, como foi lá atrás, por vários estados, principalmente o Brasil, o Rio de Janeiro, onde tem mais estaleiro, e está sendo construído nada contra Santa Catarina, nada, mas está sendo construído em Santa Catarina. As 6 vão construídas lá. Então, o governo Bolsonaro está perdendo uma grande chance de produzir muito emprego para o Brasil inteiro, porque, na época, a Marinha, quando modernizou a sua esquadra, ela construiu espalhada pelo Brasil. E como o Rio tinha maior estrutura, quem ganhou mais espaço foi o Rio. E hoje está sendo só no Estado. E, pasmem os senhores, o mais triste, está sendo feito com uma empresa alemã estrangeira. Pasme, nós temos mão de obra para isso disponível no Rio de Janeiro, principalmente. No Brasil, principalmente. E nós estamos perdendo essa mão de obra, porque essa mão de obra está morrendo, está indo embora. Então, não é só a perda do dinheiro que está indo para fora, é a perda também de conhecimento dessas pessoas que estão indo embora. Então, isso é absurdo. Tem outro absurdo, que a gente tem que lutar contra isso. A gente tem tinha o maior estaleiro da América Latina, está sendo depenado. E, na época do 9 dedos, e ainda continua, desculpe, presidente Bolsonaro, mas a ideia continua, a Marinha está se retirando ali do arsenal de Marinha.
Porque tem um projeto, na época eu não consegui provar, pegar isso, mas vocês podem investigar e conseguir achar um projeto mega imobiliário naquela área. E está se acabando com o maior estaleiro da América Latina. Entendeu? Eu acho que... Muito emprego. Eu acho muito que emprego, a indústria Milton. naval do Rio de Janeiro é uma das maiores do país. E da América Latina é maior. Deveria ser explorado para construir as construções da Petrobras, que no governo como se chama, de nove dedos, que passou a construir tudo na fora. China. Isso. Começou a se construir as plataformas e os navios da Petrobras lá fora. E a gente aqui foi vendo... Eu era deputado na época e o desemprego aqui em Niterói e São Gonçalo foi monstruoso, exatamente por conta da paralisia das indústrias navais. E Angra dos Reis fechou o estaleiro Verome fechou, praticamente totalmente fechado. E eu tenho uma casa em Angra, então constantemente estou em Angra e vejo e senti esse problema lá dentro. Então, eu acho que o governo Bolsonaro, numa segunda fase do seu governo, na sua reeleição, ele deve pensar nisso, ele deve tratar disso com muito carinho, que é a indústria naval, especialmente do Rio de Janeiro, que é o estado onde os filhos dele moram e ele mora. Não é proteger o Rio de Janeiro, não. O Brasil inteiro tem que ser protegido. Mas nós temos hoje aqui montado uma estrutura que a gente não pode permitir que isso seja levado lá para fora, construções que pertencem ao governo federal. Obras e recursos que pertencem ao governo federal. Eu estou falando navio de guerra, que toda a parte de software e hardware tem que ser secreta. A gente vai receber uma caixa preta que não vai poder abrir. E a gente, Milton, eu que sou da Marinha de Guerra, nós construímos corvetas, navio patrulha, fragatas e submarino. Nós pegamos um submarino alemão e ele ficou melhor do que o próprio submarino alemão. Chegou um ponto, em várias viagens que nós fizemos, que os Estados Unidos, na época, uma coisa boa que o Lula fez, né? Algumas coisas boas, os Estados Unidos queria conhecer nosso navio e quase quis impor o Brasil para deixar o submarino atracado lá no porto americano para eles verificarem o navio. Eu fui o único submarino convencional que passou por toda a esquadra estrangeira sem um ruído. Então, quer dizer, nós temos capacidade, a gente tem que acreditar, nós não somos vira-lata, não. Nós somos um povo inteligente, tem que saber votar. Tem nada de vira-lata. É no voto, gente, é muito importante, é no voto. Não votem em mim, não votem no Milton, mas estudem quem vai votar, que aí vai acabar caindo na gente. Estudem quem vai votar. Não pode votar por boca de urnas. É incrível que falar, ganha bem quem faz muita boca de urna. Para mim é uma ignorância isso, porque a pessoa não estudou nada, a pessoa vai mudar naquela hora do voto, deixou de votar no Milton, no Sarmento, porque na hora do voto deram um papelzinho para ele, e não estudou nada que aquele cara fez. Ou então vendeu o voto, aí depois vai dizer o quê? Por que ninguém do Congresso está brigando para essas fragatas? Gente, ninguém do Congresso está brigando, nem a bancada do Rio de Janeiro, para essas fragatas serem construídas no Rio de Janeiro, como foram um tempo atrás, foram construídas a maioria no Rio, que mostraremos aqui, mas algumas espalhadas. Fortaleza, Ceará, cresceu o Brasil inteiro. Por que só Santa Catarina? E por que uma Thyssen, que é uma empresa alemã, que construiu, olha o que eu vou falar, que é grave, Milton, não sei nem o que eu posso falar se você... Porque é grave. Pode falar. Essa empresa estrangeira, a Thyssen, ela entregou um navio à Marinha Alemã e foi reprovado o navio. Ela foi desqualificada na própria Alemanha e ela que ganhou a licitação aqui no Brasil. Junto com um grupo chamado Águas Azuis. Senhores, Ministério Público... falar só no microfone. Senhores do Ministério Público, verifique esse grupo. Verifique esse grupo. Eu fui ameaçado por alguns diretores desse grupo. Verifique esse grupo. Não sou eu que vou ter que investigar isso. Então, é importante. Temos gente que estão indo embora. Isso. Tínhamos escola técnica lá que está acabando. Se eu só vou visitar, puder levar alguns deputados, até que estão agora lutando comigo, que eu não seja eleito, mas tem que alguém ver que... Gente, hoje até mais, 98% do comércio mundial, vou repetir, pode pesquisar em qualquer lugar, de 95% a 98% do comércio mundial é no mar. Tudo que os senhores vestem aqui, vem de algum lugar. Infelizmente, o Brasil ainda é só fornecer material.
mão de obra e matéria-prima. E volta um material, a roupa, tudo com valor agregado para o Brasil. Então, tudo é feito fora. E, basicamente, o mundo inteiro é assim, né? Hoje é China, Ásia, tal, apesar do Brasil ter capacidade para isso. Todo esse comércio é feito pelo mar. Hoje, foi lançado pelo governo, gente, eu sou Bolsonaro, mas foi lançado pelo governo um projeto BR-Mar que acaba com a maré mercante. Já acabaram lá atrás, o Lloyd, quando o Fernando Henrique acabou com o Lloyd, que era a segunda, gente, é importante, tá isso aí, é a segunda empresa de navegação do mundo. Agora eu vou falar o que é mais importante ainda. A gente, quando essa roupa, ou essa bebida, vem do navio estrangeiro, por exemplo, Maersk, eu trabalhei na Maersk, fui gerente lá, esse navio estrangeiro, que faz o longo curso, eu sou como capitão de longo curso, né, que faz longo curso, ele interliga os países, quando ele vem trazendo essa carga que é bilionária, só um seguro é um absurdo. Por isso, o prático, tem uma profissão aqui chamada prática, ele ganha muito, que é um percentualzinho, é 1, 2% em cima da carga. Essa carga é bilionária, sabe o que acontece com esse dinheiro? O Brasil, eu falo o Brasil, que a empresa, a sua empresa, a minha empresa paga para essa empresa trazer, paga para esse navio, que é o caminhão, e esse dinheiro vai embora do Brasil. Não fica nada no Brasil, nem emprego hoje, porque a BR-Mar, por má assessoria do presidente, hoje o cara pode contratar um marítimo estrangeiro. E o brasileiro, desculpa, talvez passar um pouco o horário, mas é importante isso aqui, porque é muito importante, ele não está vendo a gravidade, até você também passar por... A gente tem que fazer uma bancada urgente. Vou repetir, 98% do comércio é pelo mar. O nosso PIB já podia ser monstruoso, só que esse dinheiro é dado para essas empresas estrangeiras e hoje o nível está tão grande de desmando no Brasil, na área de navegação, que nem nós não temos mais empresas de cabotagem brasileira. Olha só, que navega dentro do mar territorial, levando de um porto a outro, são empresas estrangeiras, e esse dinheiro nem passa pelo Brasil. É muito dinheiro. São questões que a gente realmente entende que são vitais e são prioritárias. Agora, o nosso programa está chegando ao fim e eu vou fazer uma última pergunta ao senhor. Indo para a questão da educação de base, como impedir a doutrinação política e a ideologia de gêneros nas escolas? Olha, primeiro é ter uma lei proibindo, né? Porque, na realidade, por exemplo, vou dar um exemplo, eu estudava na faculdade de Estácio, de Direito, estou falando nível superior, né? E a professora de Ciência Política só falava mal do Bolsonaro e bem do Lula. Eu falei, professora, independente do que eu sou, eu pago a faculdade cara, todo mês para a senhora, para só me dar aula de Ciência Política. Não para dizer quem a só defende e está me dizendo isso ou aquilo. Ela só tem que dizer o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é o capitalismo, e a gente vai tirar as conclusões. A gente tem que estudar. Eu não quero que a senhora fique falando sobre isso. Isso acontece não só na faculdade, isso acontece no ensino médio, até no ensino de pequeno. A gente vê hoje vídeos no WhatsApp, me desculpe, Milton, falar, de professores ensinando a uma menina, um filho, pode ser o filho nosso, por isso que eu não admito um cristão apoiar a esquerda, não tem como, apesar de ser contra a esquerda e a direita, mas apoiar aquela ação de uma criança de 7, 8 anos, ensinando, me desculpe o termo, popular, uma criança fazer boquete no homem. Isso é visto num vídeo, gente. Eu falei caso radical. Isso é um absurdo e totalmente tão absurdo, contra isso. Tão absurdo contra a doutrinação política. Então, também, os dois. Uma coisa é o professor de história ensinar para a criança, para o aluno, de que a Dilma foi impeachmentada. Isso. Saiu a Dilma, foi impeachmentada por uma decisão constitucional. Outra coisa é dizer que a Dilma foi vítima de golpe. Vítima de golpe é a opinião dele. Não, a minha opinião não importa. Eu estou dando aula. Eu tenho que ensinar falar dentro da Constituição. o que aconteceu no nosso país. Estou dando só um exemplo da Dilma, mas é isso que eles costumam fazer. Bom, o nosso programa está encerrando. Nós já ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo, a conversa foi muito boa, mas eu vou pedir ao senhor para fazer as suas considerações finais. O que eu gostaria de passar para os senhores antes de votar, estude o seu candidato. E depois que votar, se ele for eleito, o mais importante, fiscalizá-lo. Dia e noite. Reclamar se ele não atendeu o senhor, se ele não aceitar receber o senhor. O senhor botou ele lá, então o senhor tem direito de cobrar dele. E ele, a gente não tem que chamar o político de senhor, não. Quem é o senhor é o povo. O povo tem que se colocar no seu devido lugar.
tá? É isso que eu tenho que passar para os senhores. E nunca é tarde para a gente recuperar. Agora, pensem que aquelas pessoas que estão na rua, talvez tivessem chance, as pessoas que estão presas, não estou defendendo o bandido, tá? Eu acho que entre a vida do bandido e a nossa, Deus coloca bem, vai ser a nossa. Agora, todo mundo tem chance, pode ter a segunda chance e pode se recuperar, como Jesus já falou, né? Joga, quem não tem nada a dever, joga a primeira pedra. Então, vamos, só para terminar, se eu puder falar de mim, posso dar uma chamada? Claro. Tome tento, vote no Sarmento. 1082, Republicanos, partido do apoio do presidente Jair Bolsonaro, não tem outro. A luta hoje, senhores, é muito mais do que vocês pensam. A luta é do bem contra o mal, dos princípios cristãos contra os não cristãos. E até também quem é ateu. Eu não acho que ninguém queira que a sua filha nasça e você não pode dizer qual o sexo da criança. Estão querendo mudar isso, deixar que ela escolha. Eu não posso dizer que é menina, que é menino. Tá? Eu gostei muito dessa conversa aqui com o nosso comandante Sarmento, bolsonarista Sarmento, e é um apoiador das teses que a gente defende também, contra a ideologia de gênero nas escolas, contra as ideologias dentro das escolas, contra a política partidária dentro das escolas, ou seja, a escola é para educar, a escola é para ensinar. Melhor dizendo, escola é para ensinar. Quem educa é o pai e a mãe. Quem tem que educar e dizer o que é a opção sexual, o que é o sexo, é pai e mãe. A escola tem que ensinar. Ensinar português, ensinar inglês, ensinar história. Física. História, principalmente, o que efetivamente aconteceu na história e não o que a pessoa acha que aconteceu. O professor não tem que tratar suas opiniões, tem que ensinar. Ensinar e não educar. Deixa que pai e mãe educa. E vamos ficando por aqui. Posso só falar um negocinho para cortar rapidinho? Eu esqueci de falar. Eu já andei investigando o nosso Milton, deputado estadual está aqui, ó, Milton Rangel. E governador, não tem outro. Cláudio Castro, não tem outro. Não tem outro. Já entenderam já. E senador, para mim, aí a respeito de cada um, é Daniel Silveira, 142, apesar de não ser a favor de intervenção, mas alguma coisa tem que ser feita, mas Deus está providenciando isso. Eu fui feito um parênteses aqui no meu encerramento e eu quero dizer para o nosso entrevistado que eu não concordo com todas as votações dele, não. Mas você que tem que escolher. Não, com você certeza. Tem que escolher o seu candidato. Você tem que escolher quem você vai votar. A pessoa que você vai votar tem que comungar com as suas ideias, mas principalmente com os seus ideais. Pense nisso antes de escolher o seu candidato. As redes sociais minhas estão abertas para todo mundo, para vocês pesquisarem e verem o que eu já fiz e o que eu pretendo fazer. O comandante Sarmento está aqui entrevistado também, tem os seus projetos e os seus ideais, e vocês assistiram e ouviram uma parte disso aqui. Então, eu peço a vocês, antes de votar, consulte, veja quem você está votando, o que pretende fazer. Se concordar, apoie. Se não concordar, não apoie. Então, é simples assim. Não vote por R$50. Seu voto vale muito mais do que isso. A sua família merece muito mais do que R$50. E por aqui eu vou ficando. Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço o nosso convidado pela presença e digo para vocês, é desse jeito. E vamos em frente que nós vamos para a vitória. Deus te abençoe.